E aí pessoal, beleza? Seguinte, eu fiz esse vídeo aqui, eu acho que vai ficar curto, não vai ficar muito longo não. Eu queria falar só sobre três temas, três pontos, três tópicos. E eu quero ser bem breve, só para chegar no ponto final, que eu acredito que é o principal. O primeiro deles, que eu queria falar com vocês, seria o seguinte. A diferença básica entre socialismo e o capitalismo, ou comunismo e liberalismo, tá? Vou falar um pouquinho bem rapidamente sobre isso. Segundo ponto, eu queria falar por que o PT ele permanece forte ainda, né? 30% dos votos, ele fez mais do que o dobro do terceiro colocado ainda. Então por que ainda ele permanece um partido assim relativamente forte, apesar de que o Bolsonaro ele foi ali com mais de 47% dos votos? Mas por que o PT ainda permanece forte apesar de tanto escândalo, tanta corrupção? O principal líder dele está preso na cadeia, a ex-presidente Dilma ter sido impeachmentada, né, por conta das pedaladas fiscais e outros detalhes lá que foi julgado já. E o terceiro ponto, sobre as massas. Tá? Eu queria desafiar você, se possível, você conseguir assistir, independente se você é de esquerda ou se você é de direita, eu quero desafiar você a assistir esse vídeo. Tá? Vai ser bem interessante, eu acredito que vai ser muito instrutivo, tá? E eu aceito sugestões, aceito comentários, aceito um debate na boa. Não sou mais especialista no assunto e tenho humildade para admitir. Tá? Se você também não se acha um mega expert, se você não idolatra a sua ideologia, tudo bem, vamos conversar sem problema nenhum. Eu estou aberto a conversar, não tenho problema quanto a isso. Tá? Então o primeiro ponto que eu queria falar é a diferença básica entre o socialismo e o liberalismo. Tá? Comunismo, então, basicamente, ele tem que os meios de produção eles devem ser do povo. Tá? E eles devem obrigatoriamente pertencer ao Estado para que haja uma divisão igual. Tá? Basicamente é isso. Por isso, inclusive, que se fala sobre o proletariado. Você já deve ter ouvido falar sobre ditadura do proletariado ou sobre o governo do proletariado, porque é onde os trabalhadores realmente eles detêm os recursos e os meios de produção, então todo o que vier dali vai ser dividido igualmente entre todos eles. E o capitalismo ele tem como base o quê? A propriedade privada e o lucro. Tá? Porque todos trabalham e basicamente assim, a principal ideia do capitalismo é a meritocracia. Ou seja, se você fez, você merece e você deve receber por aquilo que você fez. Ok? Então esse aqui, dois critérios bem básicos aqui. Eu dei uma pesquisada a respeito do assunto e basicamente é essa a diferença principal. E dali em diante se vai para N outras teses e pontos, tópicos ali adiante ali que, claro, vai ter diferença entre os dois sistemas de governo. Tá? O segundo, então assim, PT, praticamente 30%, né, 29, alguma coisa por cento de votos aqui nesse primeiro turno. Não estou aqui para questionar se houve fraude ou não houve, se as urnas funcionou ou não funcionou, se deu voto indevido ou não deu. Isso, nesse primeiro momento, eu não quero falar a respeito de nada disso. Eu não sei se vocês viram um vídeo, vou buscar colocar aqui na edição. Não havia espaço. Os partidos da esquerda chegam ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com toda a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, há um motivo. A base da igreja. Você viu
né, que no vídeo ele fala que ele deve o sucesso dele, né, da chegada do PT, dele, do Lula, no poder, ele deve aos movimentos. Tá? E aí isso me leva ao terceiro ponto. Tá? Qual que é esse terceiro ponto? As massas que eu falei. Eu não quis usar, primeiramente, o termo que eu quis usar mesmo, que na verdade é um termo que eu acredito que os esquerdistas aí, vocês me desculpem, não é minha intenção ofender ninguém, mas é um termo que o próprio Lenin utilizava, que ele chamava de idiota útil. Tá? O que é esse idiota útil, basicamente? São pessoas, se você fizer uma pesquisa aí, rapidamente você vai ver que tem várias definições na internet, mas basicamente são pessoas que seguem cegamente as instruções de determinada pessoa. Eu dei uma pesquisada e eu vi que essas pessoas geralmente elas não são analíticas, tá? Elas não param para analisar um ponto específico. Não, peraí, esse ponto aqui, por que você está falando isso? Ah, não, por causa disso. Ah, mas daí tal. Não, eles não são, 90% não são pessoas analíticas, e elas seguem cegamente as instruções que elas recebem. Tá? E eu achei interessante até citar sobre isso, que isso é voltado para esse tipo de comportamento, o efeito Dunning-Kruger. Tá? Eu não sei se é bem essa a pronúncia correta de ser falado, mas esse efeito Dunning-Kruger, ele diz que a pessoa ela analisa pouco, pesquisa pouco, mas se acha mais bem preparada do que aqueles que se prepararam realmente para chegar naquele fim que os dois tinham em comum. Mesmo assim, ele acredita que ele está mais bem preparado. Então esse aí é o efeito Dunning-Kruger, tá ok? E aí, você pode observar, por exemplo, aqui, quero deixar bem claro, tá? Acima de tudo, por exemplo, você vê ali que ele fala, né, o Lula ele até comenta assim, movimentos como a CUT, vou citar mais alguns, né, o MST, o MTST, que inclusive foi fundado acho que um ano antes, né, ele fala que começou em 98 ali, que quando eles começaram esse plano, em 97, se não me engano, acho que eu pesquisei, e fala que o MTST foi fundado. Outros movimentos também, tá? Que eu acredito que muitos deles, quando foram fundados, realmente tinham objetivos legítimos. Tá? MST, por exemplo, claro, claro, com certeza as pessoas merecem a sua terra para plantar, etc. Mas a gente sabe que está deturpado. Já conheci muitas pessoas que faziam parte desse movimento, que elas só pegavam a terra por algum tempo e depois elas simplesmente derrubavam todas as árvores daquele local, vendiam a madeira, vendiam a terra e iam embora. Tá? Ou passava a propriedade para outra pessoa tocar ali. Então assim, e daí ia para outro acampamento. Não ia pegar o dinheiro e ia lucrar e fazer viver de capitalismo, não, ia continuar vivendo disso, e vivendo disso, e vivendo disso. Tá, mas não é o ponto, não estou aqui para criticar, não é meu objetivo criticar nenhum desses movimentos. Tá? Acho que todos os direitos trabalhistas são legítimos. Por exemplo, artigo 9º da Constituição, direito à greve, tudo bem, se for realmente... Então até que isso é julgado, né? A justiça julga se é legítimo ou não, e ela decide se deve punir ou não aqueles participantes daquele movimento grevista. Tá ok? Mas não estou aqui para julgar se qualquer tipo de greve ou reivindicação trabalhista é legítimo ou não. Quero deixar claro, acredito que todos devem ganhar bem, né? Mas eu, particularmente, eu sou adepto do liberalismo, mas por uma questão somente, tá? Porque eu acredito na meritocracia. Se você trabalhou, você merece. Se você não trabalhou, você não merece. Se trabalhou mais, tem que ganhar mais. Se esforçou menos, tem que ganhar menos. Não é assim na escola também? Na escola, se eu estudar bastante, eu vou tirar uma nota boa. E aí um professor ou professora que estiver me ouvindo vai entender. Não é assim? Então, se por exemplo o seu aluno estudar bastante, ele merece tirar uma nota maior. Não é verdade? Se ele estudou pouco, ele não merece tirar uma nota boa. Ele merece ir com um belo zero, ou com uma nota baixa próximo disso, e acabou. Senão, o que nós vamos fazer? No estudo, por exemplo, vamos socializar, vamos pegar quem tirou nota mais alta e vamos dar para quem tirou nota mais baixa. Tá? Mas também não estou aqui, não é esse o ponto de criticar. O ponto principal em que eu quero chegar
é que analisando, por exemplo, essa questão das massas e do idiota útil, enfim, todos esses pontos aí que a gente citou até aqui, eu comecei a dar uma analisada e, por exemplo, assim, tem alguns vídeos que eu gosto muito, às vezes eu até posto alguma coisa, teve um vídeo meu que eu postei e deu muita visualização do Arthur Duval, né? Ele é do MBL, mas ele tem um canal próprio dele, esquecendo o MBL, tá? Que ele já tocava muito antes até de MBL existir. O Arthur Duval ele tem um canal chamado Mamãe Falei. Geralmente ele vai, e eu acho que ele é até meio maluco de fazer isso, ele vai no miolo mesmo, lá no fogo do negócio. Ele entra lá, por exemplo, na manifestação da CUT, do PT, do PSOL, do pessoal do movimento Passe Livre. Ele vai lá e realmente entra no meio ali. E a gente sabe que o pessoal muitas vezes é agressivo, é um pessoal agressivo, né? E o detalhe é o seguinte: se você observar, eu lembro que uma vez eu assisti um vídeo dele que ele foi no... era lá no Rio Grande do Sul. O prefeito lá, ele tava fazendo alguns cortes, alguns, né, e não estava dando o aumento lá para os servidores públicos. Acho que eram servidores, não eram só professores lá naquela questão. E aí, o que ele faz? Olha só, interessante, né? Eu acho muito interessante o trabalho dele, por quê? Ele não chega, ele não critica, ele não levanta uma faixa, ele não chama ninguém ali, não xinga ninguém, ele chega e faz perguntas, tá? E aí que se encaixa perfeitamente com essa questão do idiota útil. Por quê? Quando o camarada ele se coloca nessa linha de frente, inclusive eu quero até citar a frase aqui de Lenin, tá? Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Lenin ele diz o seguinte: usaremos o idiota útil na linha de frente, na linha da frente. Incitaremos o ódio entre as classes. Destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Esse foi um dos pais do socialismo e que talvez foi um dos que mais se esforçou para realmente implantar num Estado o governo socialista marxista. Tá? Inclusive, se você observar, pesquisa aí, dá uma pesquisada, comemorações do dia 1º de maio lá na Rússia, tá? Pesquisa, você vai ver, os caras levantavam retratos gigantes de Marx, de Lenin, de Engels e vários outros incentivadores do movimento. Realmente faziam questão de endeusar o Marx, tá? E os demais ali envolvidos ali nessa ideologia. Mas o fato é o seguinte: então você observa que o próprio Lenin descreve esse termo como de idiota útil, tá? Não sou eu que estou falando, tá? Mas o que é interessante é assim, o Arthur, voltando à questão lá do Arthur do canal Mamãe Falei, ele chega e faz perguntas. Por exemplo, ele chega e faz o seguinte, lá estava se questionando sobre um outro episódio, né? Não esse de Porto Alegre, um outro episódio. O pessoal estava fazendo uma greve por conta de um aumento do imposto sindical. Beleza. No momento em questão, quem estava no governo não era alguém de esquerda, tá? Era alguém de centro, se não me falha a memória. Porque alguém de direita tá dificílimo hoje no Brasil. Mas enfim. Aí ele chega e perguntou assim, falou assim: você é contra o aumento do imposto sindical? Claro, todos eles, todos. Se você pesquisa, você vai ver. Todos eles eram contra radicalmente o aumento do imposto sindical, e parece bem óbvio, né? Aí a pessoa fala: sim, sou contra, beleza. Aí ele pergunta assim na sequência: então por que quando a Dilma e o Lula aumentaram o imposto sindical, primeiro em 6% e depois em 8%, 11%, por que ninguém fez nada? Por que não houve movimento na rua? Por quê? Eu pergunto para você que é de direita ou que você que é de esquerda. Porque esses movimentos que inicialmente começaram realmente, e agora façam link com aquele vídeo do Lula, esses movimentos que realmente começaram com talvez objetivos
realmente, né, simplórios, ou que não eram tão simplórios, mas eram claros, limpos de qualquer tipo de desejo por esquerda ou por direita, mas simplesmente porque eles queriam realmente uma vida melhor. Então o que aconteceu? Eu acredito que eles se perderam no meio do caminho e começaram a ser dominados por aqueles que começaram a passar a mão na cabeça, incentivar e injetar um apoio maior, talvez até financeiro, dentro desses movimentos. E aí o que acontece? Você vê o que o Lula fala. Eu consegui chegar lá por causa dos movimentos. O movimento me apoiou. E ele cita alguns ali, você viu? E o que acontece? Esses movimentos, você pode ver, qualquer tipo de manifestação, se existe alguma manifestação que é contra qualquer governo que não seja de esquerda, você vai lá ter uma bandeira do PT, ter uma bandeira do PSOL, ter uma bandeira do MST, tem talvez do MTST, talvez aqui para a região minha não, mas se for em São Paulo, mas é certeza que vai ter da CUT. Não tem nada a ver com o MTST, mas os caras estão lá. Não tem nada a ver com Sem Terra, cara, lá no meio urbano, os caras estão lá com a bandeirona, com o bonezinho do MST. Então o que acontece? Foi isso que a esquerda fez, tá? E aí, já fechando o vídeo, tá? Porque já ficou longo, já passou aqui de 15 minutos. Queria pegar mais uma frase de Lenin, que isso leva a gente a entender como que o Brasil agora, nessa eleição de 2018, a gente está indo para o segundo turno e um candidato de direita está na frente da pesquisa. Então como que a gente chegou nesse ponto? Sendo que o Lula, você viu, né, desde 98 se organizando e tal, e agora não conseguiu. Né? Eu vou pegar uma outra frase de Lenin, que ela diz o seguinte, olha só. A minoria organizada irá sempre derrotar a maioria desorganizada. Então essa é a estratégia da esquerda. Muitas vezes eles são menores, os seus movimentos não são tão amplos, apesar de hoje, depois de grande incentivo dos governos de esquerda, terem crescido bastante, mas já no início não eram tão grandes, não eram tão numerosos. Mas o que acontece? Aqueles movimentos, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tá? Lembrando aqui, tá? Quero deixar claro, acho que as mulheres devem ser defendidas, tá? Eu vou botar meu ponto antes de que você tente me criticar. Mas o detalhe é o seguinte, por exemplo, tá? As feministas, tá? Você vê que quando uma mulher, se uma mulher de esquerda, tá? Ela não precisa ser agredida, ela não precisa nem ser ofendida verbalmente, mas se ela for confrontada com a opinião dela, independente de qual for, se ela está certa ou se ela está errada, porque a esquerda nunca disse certo ou errado, ela diz a opinião da esquerda. Tá? Por isso que, se você der uma estudada, nunca vai existir um socialismo que não seja uma ditadura do proletariado. Tá? Porque qual que é a ideia do proletariado, né? Do socialismo? Você tem no capitalismo que você tem alguém que aqui embaixo aqui é o povo, o proletariado, aí você tem o maior, que são a burguesia, os capitalistas, os empresários. Então esses aqui, na teoria socialista, eles oprimem os que estão abaixo. Tá ok? Então o que é feito no socialismo? Você cria alguém acima do capitalista, para ele oprimir o capitalista até que ele iguale a todos. E todos morrem de fome juntos. Tá? Mas enfim, o que aconteceu no Brasil hoje é um fenômeno explicado por Lenin, por incrível que pareça. Então aqui a gente está falando que a frase dele diz o seguinte: a minoria organizada irá sempre derrotar a maioria desorganizada. Qual que foi aquilo que Lenin não tinha, não sabia, e hoje o Brasil tem? O mundo tem. Mas que a gente agora parece que mudou radicalmente o cenário, né? E em parte, é claro, pela Lava Jato, né? Por tudo que tem sido descoberto, pelos políticos que estão sendo presos. Mas, que interessante.
Inclusive a Lava Jato também por conta disso, tá? Por causa do apoio popular, mas de que maneira? Essa grande maioria estava desorganizada porque ela não se comunicava. E hoje a gente tem um fenômeno chamado internet que está amplamente difundida no Brasil todo, no mundo todo. E aí as grandes massas conseguem se organizar dessa forma e criam movimentos e criam grupos do WhatsApp, e criam grupos do Facebook e se trocam mensagens e se sai uma notícia lá no Nordeste, um camarada aqui do Sul já está sabendo, outro lá do Centro-Oeste, outro lá do Norte, e assim por diante, do Norte, do Sudeste, o povo toca a informação muito rápido e acaba se organizando também muito rápido. E aí você consegue apoio para os movimentos que buscam a verdadeira organização do sistema, realmente punir aqueles que comprovadamente são corruptos. Não é, por exemplo, assim, falar assim que o caso do impeachment da Dilma foi golpe, 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 mas peraí. Um golpe, se é algo que está na Constituição, tudo bem que pode ser que eles tinham interesses escusos, tanto o Cunha na época quanto o Temer, pode ser, mas é legítimo por quê? Houve crime? Houve crime. Não estou questionando se houve nos governos passados. Se houve, também obrigatoriamente deveria ter havido impeachment. Acabou. Não estou defendendo ninguém. Tá? Não quero saber de FHC, não quero saber de ninguém. Bandido tem que ir para cadeia. Inclusive, tem informações de uma fonte minha que em breve não, mas quem sabe daqui uns 2 ou 3 anos, muitos políticos graudíssimos e mais ex-presidentes vão ser presos, tá? Mas mais adiante a gente vai ter mais notícia. É claro, depende muito dessa eleição, tá? Mas então esse vídeo era basicamente para tocar nesses 3 pontos, a diferença básica entre comunismo e liberalismo, a questão do porquê o PT ainda permanece forte. Por quê? Porque ele tem os movimentos por trás dele, que fortalecem ele, que faz campanha para ele. E o terceiro ponto, que é a questão do idiota útil. Então, assim, que eu toquei brevemente ali na questão ali do Mamãe Falei, porque ele chega e faz pergunta, como que ele é categorizado? Vocês já prestaram atenção nisso? Ele é categorizado fascista. Fascista, você vem aqui agredir, você não gosta de negro, você não gosta de mulher. Então, assim, o que eles fazem? Por isso que eles chamam de idiota útil. Porque é um camarada que não tem instrução nenhuma, ele não sabe o que está falando, então se você não tem argumento, o teu argumento é atacar. Tá? E isso nunca vai ser argumento, jamais. Mas eles buscam camuflar de alguma forma e se vitimizar. Tá? A ideia, realmente, agrediu, ofendeu, pra cadeia, tá errado, acabou. Tá? Mas assista o vídeo, entra lá no canal Mamãe Falei. Tá? Até algumas vezes, alguns vídeos realmente, eu até concordo, alguns vídeos ele dá uma provocada. Mas muitos, 90% dos vídeos dele ele chega e faz pergunta, o pessoal chega agredindo. Falando que ele é fascista, falando que ele é nazista, falando que ele não gosta de mulher. Cara, se eu assisto os vídeos, ele faz pergunta. Então é isso, gente, esse vídeo eu quis falar. Desculpa aí que ficou muito longo, mas valeu, obrigado. Em breve espero que a gente esteja no canal, tá? Para que a gente possa estar falando mais a respeito. Valeu, um abraço.